Qual time grande que ele dirigiu, então? Como que pode você trazer o treinador que não dirigiu o time grande? Se é por isso que mandaram o Thiago Carpini embora. Porque ele é jovem e não tinha experiência pra grandeza do São Paulo. Sabe se eu fosse o São Paulo que eu faria? Traz o Mourinho, velho. Mas traz o o Luiz São Paulo Castro. fez uma consulta pelo então, tudo Mourinho bem. e ficou fora do... Pedro Caixinha. Não quer? Entendeu? O Luiz Castro tá na pauta, mas o Luiz Castro ainda não saiu do time da... Paulo abriu mão de uma aposta que já estava lá há 100 dias, por mais que estivesse com muita dificuldade de fazer o trabalho andar, é evidente que o São Paulo não vai buscar um outro técnico nesse perfil. Embora o que nós classificamos como aposta... Torcedor do São Paulo, bom dia. Bora começar a sexta-feira acompanhando as informações, as notícias do Tricolor que segue na busca por um novo treinador. O Carpini ontem foi demitido e o São Paulo está avaliando aí nomes e vai fazer muito bem nessa avaliação, analisar com cautela aí um novo treinador, um novo nome para ser o treinador para essa sequência da temporada. Vários nomes aí surgindo no radar como provável técnico para a sequência da temporada. Vamos começar o dia aqui acompanhando as informações, a repercussão também da demissão do Carpini, deixar os créditos a ESPN, vou estar deixando o link aqui na descrição. Tá chegando por aqui, não é inscrito, se inscreva, se já é inscrito, deixa o like. Mas agora, bora pro vídeo, galera. O argentino Luiz Ubeldia, que apesar de jovem, né, ele tem aí 42 anos, se eu não estou enganado, ele já é Mas um não é um treinador... contrassenso? É 43 anos, mas ele tem já 16 anos de carreira como treinador. Então mas é jovem. Sim, mas ele já rodou, até trazendo a ficha aqui. Qual o time grande que ele decidiu? Me dá um time grande só. Ah, ele deu Não, que time grande? Grande não tem. Não, eu quero um time grande igual o São Paulo, porque o São Paulo é três vezes campeão do mundo, 3 vezes campeão da Libertadores, 6 títulos brasileiros. Vamos lá. Não, time grande. Se não tiver time grande, você não fala. Não, então tá, então não tem. Tem time grande? O Racing é grande, não? Não. Não, então não. Não. Então não tem. Não tem. Qual o time grande que ele dirigiu, então? Como que pode você trazer o treinador que não dirigiu o time grande? Se é por isso que mandaram o Thiago Carpini embora. Porque ele é jovem e não tinha experiência pra grandeza do São Paulo. É uma visão minha. Eu também. Né? Então. Comungo da mesma visão. Que isso, cara? E aí, que mais? Aí, até por isso, aí dentro desse perfil de time grande, mas aí eu não sei se o cara é bom de serviço, porque faz tempo que não faz um trabalho bom. Ontem, logo depois que terminou o jogo, veio a informação de que o São Paulo estava conversando com o Rafa Benítez, que já perdeu 2 mundiais, um pro São Paulo em 2005 e um pro Corinthians em 2012. Ele treinava o Chelsea em 2012 e o São Paulo em 2005. Esse nome surgiu com força logo depois da partida de ontem, antes do Carpini ser demitido. Só que aí, eu sinto que foi meio que um balão de ensaio, para ver como a torcida reagiria ao nome do Rafa Benítez. E a torcida reagiu muito mal ao nome do Rafa Benítez, que há 10 anos não faz um bom trabalho. Foi bom de bola, hein? Foi bom? O meia esquerda é bom de bola. Mesmo? Meia esquerda é bom de bola. E já treinou Real Madrid, já treinou acho que tá naquela Chelsea. Já há um bom tempo. Tá há um bom tempo. Ele foi demitido em março do Celta de Vigo. Sabe se eu fosse o São Paulo que eu faria? Traz o Mourinho, velho. Mas traz o Luiz Castro. Fez uma consulta pelo Mourinho tudo bem. E ficou fora do... Pedro Caixinha. Não quer? Entendeu? O Luiz Castro tá na pauta, mas o Luiz Castro ainda não saiu do time da Arábia, né? Entendeu? Então quem que vai trazer? Tem o Milton Cruz até lá. Então, e aí perde 2? Então. E a sequência que eu faço? Paulo é não, eu ganho 2. Eu não vou deixar o Milton Cruz, porque ele não vai ser. Sim. Mas ele é um cara maravilhoso, incrível, sabe? Que por sinal tem pessoas maravilhosas, como o Altair, cara. Tem uma das pessoas mais maravilhosas que tem no São Paulo, é o Altair. O Altair é que comanda toda a divisão de base do São Paulo, junto com o Biasotto, 2 caras maravilhosos. Mas o São Paulo se apequenou tanto em pessoas. Sim. A grandeza do São Paulo, ela é enorme, gente. É um clube fenomenal. Mas as pessoas se apequenaram. As pessoas ficaram tão pequenas que o São Paulo ainda é um gigante adormecido. Está adormecido. Porque... E aí, pessoas como Altair têm que ficar na divisão de base. Talvez deveria ser o contrário. Na visão de quem comanda o São Paulo. Porque esse pensamento de não aguentar um treinador 18 jogos, tá tudo bem. O que a imprensa fez, o que o São Paulo fez com o Thiago Carpini foi deplorável. Foi insano.
Foi uma das coisas mais feias que eu vi do futebol. E olha que o futebol é tóxico, né? Nossa. Futebol é demais. Vocês não têm ideia. Então, qual é o pensamento agora? Então vamos ver qual vai ser o pensamento por parte dos dirigentes do São Paulo, Paulo do Vale. O nosso assunto é o São Paulo Futebol Clube, que procura um treinador. São Paulo, na passagem de Carpini, teve 18 jogos, 50% de aproveitamento, fez 26 gols, uma média de 1,44, sofridos 19, 1,06, um título, a Supercopa, quando ganhou do Palmeiras nos pênaltis. Pois é, boa noite para os nossos comentaristas. Parecia que iria também, porque ele começa muito bem os seus primeiros dias no São Paulo, consegue título, até improvável, consegue acabar com o tabu, todo mundo naquela expectativa em cima do Carpini e ele derrete muito facilmente. Muito rapidamente. Boa noite para você, André Kfouri. Boa noite, Marcelo. A gente já sabia que iria acontecer a demissão. Ele estava no portal de transferência. Mais uma vez o portal se mostrou infalível. Infalível. A segunda porta abriu. Mas, assim, é muito feio a maneira como a diretoria do São Paulo age com o Carpini, né? É feio, mas eu vou falar uma coisa aqui, Marcelo. Boa noite, Gustavo, Felipe, uma ótima noite a todos. Assim, que não suaviza, mas todos os clubes fazem da mesma maneira. São raríssimas as exceções de tratamentos respeitosos, tanto ao profissional quanto à pessoa, né? No caso do Carpini e do São Paulo, a coisa se prolongou um pouco e também, assim, no manual do dirigente brasileiro médio, na hora de trocar o treinador, sempre tem esse período entre o anúncio da demissão e a contratação de um novo. Sim. Quando o trabalho feito às costas do técnico empregado é eficiente e rápido, a coisa demora muito pouco. Às vezes é no mesmo dia, às vezes é no dia seguinte, né? O que estava acontecendo no São Paulo? A decisão de demitir o Carpini já tinha sido tomada. Como a gente fala aqui no sentido figurado, ele estava trancado no portal de transferências já há alguns dias, esperando a segunda porta, que é aquela que dá para a rua, se abrir. A porta se abre e não tem jeito, ele não pode voltar. Ele tem que sair e assim é devolvido ao mercado. É exatamente assim. E por que essa porta demorou um pouco para se abrir? Porque o trabalho às costas dele não tinha, pelo menos, encaminhado a contratação de um substituto. No momento em que o São Paulo se sentiu confiante, não tem nada assinado com ninguém ainda, mas as coisas estão muito bem encaminhadas para o anúncio de um novo técnico, sim. É divulgada a demissão, o Carpini vai embora, e dentro de pouco tempo o substituto dele vai ser apresentado. É assim que se faz no futebol brasileiro há muitas décadas. O grande problema é que quem contrata, independentemente de saber por que contratou, também é quem demite, às vezes sabendo por que está demitindo, às vezes não. E as coisas vão continuar porque a nossa cultura, entre aspas, de futebol, e por cultura de futebol a gente deveria entender algo próprio, com características bem definidas, no bom sentido, como se fosse uma grife. Mas quando a gente usa a palavra cultura de futebol aqui, a gente está só falando do modo de agir. A nossa cultura de futebol, ela sempre apresentou a cabeça do treinador como responsável por tudo o que acontece no time que ele dirige. Nunca foi assim, nunca será assim, mas o clube normalmente apresenta a cabeça para o setor da torcida que quer ver resultado o quanto antes e não interessa quem é o técnico, também não interessa o processo de montagem de equipes e ninguém tem obrigação de se interessar por isso. Eu não cobro, não estou aqui fazendo nenhum tipo de cobrança, estou só relatando como eu vejo as coisas. E mais uma cabeça foi apresentada como se tudo fosse mudar a partir da chegada de uma nova pessoa ou a partir da saída da pessoa que está ali, que é o Carpini, que agora vai ser, no seu próximo trabalho, um treinador um pouco mais experiente, mais habituado ao jeito e o funcionamento das coisas e consciente de que o portal de transferências é o destino inevitável de todo mundo que escolhe ser técnico aqui no Brasil. Fala, Zupa, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite. Você acredita nisso? Um Carpini que sai mais fortalecido na sua profissão? No primeiro momento, em relação à sua imagem, não. Mas isso muda muito rápido, porque o futebol, ele de fato é muito dinâmico mesmo. E ele ter passado pelo São Paulo, ter colocado no currículo dele que ele foi campeão pelo São Paulo, um dos campeões mais jovens pelo São Paulo. E que, ele, enfim, ele estava habituado a trabalhar em clubes pequenos. Agora ele trabalhou num clube gigante, mesmo que mal sucedido no saldo final do trabalho. Acho que para frente isso vai servir de experiência, né? Ele vai
enriquecendo o seu currículo. O assunto Thiago Carpini me desperta olhar para 3 caixinhas, 3 coisas diferentes. Porque nunca o futebol, a vida, né? Mas o futebol nunca é uma coisa só. Começando por essa questão da maneira pela qual ele foi demitido, eu acho que ele foi muito desrespeitado num todo. Assim, eu entendo que o André falou que o modus operandi é esse. Os clubes, muitas vezes, quase sempre, começam a sondar, a procurar treinadores antes mesmo de dispensar. Mas se fosse o Filipão, o técnico do São Paulo, alguém acha que as informações que o São Paulo já conversava vazaria? Se fosse o Muricy, o técnico do São Paulo, será que a informação vazaria? Não vazaria. Né? Vazou e o São Paulo não se ligou que vazou, e vazou bastante. Vazou que o São Paulo já tinha optado pela demissão, vazou que o São Paulo já conversava com alguns treinadores, porque é fácil vazar essa informação com um técnico jovem e com pouco respaldo como é o Thiago. Então isso eu acho desrespeitoso, ele ter que trabalhar num jogo contra o Flamengo, sabendo de tudo isso, sabendo que ele já estava demitido, é desrespeitoso. Muito. E acontece quando o técnico é frágil. Não porque ele é frágil como pessoa, mas as costas são menos largas, né, como se diz. Então, isso eu achei desrespeitoso por parte do São Paulo. As outras 2 coisas, que é a análise do que foi feito. O Carpini foi bem no São Paulo? Não. Ele teve dificuldade para tocar o trabalho. A culpa não é só dele, né? Eu acho importante a gente pontuar que as coisas começaram bem e, de repente, ele começou a conviver no São Paulo com aquilo que quase todo técnico convive, que é todo mundo se machuca. Eu nunca vi um clube onde todo mundo se machuca tanto o tempo inteiro como o São Paulo. Né? As diversas lesões musculares, ou lesões traumáticas, ou algum outro tipo de lesão, o técnico que trabalha no São Paulo, ele está muito exposto a esse tipo de situação. E isso atrapalhou o Carpini, porque ele é um técnico jovem, procurando entender o trabalho e tocar um trabalho que vinha muito bem no ano passado. E ele não conseguiu. A partir do momento em que ele começou a perder jogadores, ele perdeu a mão do trabalho. E aí ele não conseguiu tocar a partir dali. Mas essa foi uma dificuldade clara e quase que inquestionável que ele teve à frente do São Paulo. E daí por diante ele tentou recuperar padrão, tentou colocar a maneira dele, a maneira que ele enxerga o futebol, que é um futebol um pouco mais direto do que o futebol que o Dorival praticava no São Paulo. E o São Paulo começou a bater cabeça, começou a andar em círculo. Até em termos de desempenho, o São Paulo deu algumas respostas contra o Cobressal, embora tenha demorado para vencer o jogo. E até na derrota contra o Fortaleza não foi um jogo ruim do São Paulo. Mas o São Paulo perdeu, o Fortaleza foi mais competente e venceu. O que a gente ouve assim, de relatos de pessoas do São Paulo ou nesse entorno, de que o trabalho de campo dele, o treinamento, que é o que a gente não vê, foi sempre muito elogiado pelos jogadores, mas que em dado momento ele teve alguma dificuldade de colocar uma voz de comando perante o grupo, né? E isso, ele é um técnico jovem e ele vai aprender isso com o tempo, né? E com o tipo de grupo que ele vai trabalhar. Eu me lembro, acho que foi no jogo contra o Cobressal, no pós-jogo, na entrevista coletiva, que ele vai falando, aí uma hora ele fala, não, agora enfim eu sinto o comando todo do grupo. Depois de mais de 2 meses, ele demorou um tempo para sentir o comando todo do grupo. Então, ele teve, embora o trabalho de campo fosse elogiado, ele teve problemas para tocar. Então, a análise do que foi feito, ele não fez um bom trabalho enquanto esteve à frente do São Paulo. Qual é a terceira parte que eu acho que vai analisar? É a tomada de decisão sobre demitir. Né? Por que o São Paulo demite? Porque o São Paulo entende que daqui para frente o trabalho não tem como evoluir. E isso não dá pra gente prever, mas eu compreendo. Então, assim, não acho que o Carpini foi injustiçado na demissão. São Paulo poderia esperar mais, poderia entender que é uma aposta para ver se vai florescer o trabalho daqui para frente. Isso ele poderia, mas injustiçado o Carpini não foi. Ele foi desrespeitado. E daqui para frente, São Paulo vai tentar encontrar a difícil resposta de um novo técnico. Era difícil quando o Dorival saiu. Continua difícil agora que o Carpini foi demitido. Isso é interessante, porque quando cai um técnico, muitas vezes os substitutos caem numa discussão mais fácil mesmo. E essa situação no São Paulo é complicada, tanto que a gente vai colocar agora na tela alguns nomes especulados. E, de fato, você pode respeitar o trabalho, mas você não bate o olho e fala, vejo no São Paulo todos esses aí. Não. É uma disputa. Eu vou focar nos nomes e no aproveitamento, onde estavam, né? O Carlos Carvalhal no Olympiacos, o Domenech Torrent no Galatasaray. Aí você tem os números recentes deles nesta temporada. No ano passado, esta temporada, porque o Zubeldia, no caso, pela LDU, o ano passado, né? Ele, após a Sul-Americana, deixou a LDU.
e o Peseiro pela Nigéria. A gente tem, portanto, Carvalhal com 65,4% de aproveitamento, Torren com 43,3%, 50,7% para o José Peseiro e o Luiz Ubeldia com 64,2% de aproveitamento. Como é que você imagina isso, André? Mais em perfil do que nome, claro, pode até usar esses exemplos citados, mas como é que você vê a diretoria de São Paulo nesse momento fazendo ali a sua busca, a sua triagem do que deve ser buscado para esse time do São Paulo? Num primeiro momento o que acontece é quais são os principais defeitos do treinador, do trabalho do treinador, né? Não do treinador em si, para não personalizar a coisa, mas quais são os principais defeitos do trabalho que estava em andamento até a diretoria decidir interromper? A, B e C. Então, começa-se por ticar essas primeiras casinhas. Então, o problema do Carpini qual é? Muito jovem. Próximo técnico não será tão jovem. Exatamente isso. Tão jovem. O que não significa que será alguém com longa rodagem pelo futebol brasileiro ou internacional ou sul-americano. Ao que tudo indica, essa é a busca, essa é a procura. Então, essa é a primeira coisa. A próxima figura terá mais estrada, porque senão você perde o argumento da demissão. Claro. Sim. Né? Se você trouxer alguém que tem a mesma idade do Carpini ou o mesmo tipo de carreira que ele tem, independentemente da idade, porque o que importa é a prática, não a data de nascimento, claro. Você vai falar, espera aí. Deixa ele lá, né? Então, esse é até meio psicotécnica a coisa, né? Claro, né? E depois é uma questão de disponibilidade. Se eu fosse o presidente ou o dono da SAF, né, que é uma coisa mais atual, de um clube de futebol, eu adoraria poder contratar diversos treinadores que eu sei que eu não consigo. Ou porque eu não tenho orçamento, ou porque esses caras não vão querer. A situação deles é muito boa, muito melhor do que trabalhar aqui no futebol brasileiro, pensando em treinadores internacionais, né, os chamados estrangeiros. Então, você tem que ver quem está disponível aqui. Agora, nós estamos no futebol brasileiro num momento em que, em geral, se prefere treinadores com formação diferente da formação básica dos brasileiros, né? Então, nós temos o medalhão, o estrangeiro e o estudioso. São os 3 perfis de técnicos aqui no Brasil. Não importa quem eles são, onde eles nasceram e o que eles fizeram. São rótulos, como se fossem gavetas. E aí, quem está disponível? É só parar para pensar. O nome do Zubeldia está muito nas interceptações, né, o trabalho de inteligência internacional, nas mensagens interceptadas. Sim. Pelo serviço de inteligência. O Zubeldia aparece demais. Se você for fazer um relatório das conversas, assim, o Zubeldia ele está ali. Ele já esteve antes do Carpini, né? Isso, aí tem uma questão que ele demorou para atender as pessoas do São Paulo, aí ele magoou alguns corações. Se você está interessado no profissional, a não ser que ele diga vou te atender amanhã às 4 horas e nunca mais te responda. O famoso ghost. Qual é o problema, né? Principalmente porque você sabe que talvez você tenha que voltar a ele. Aí quando você volta, você perde um pouco, né, da sua força, né? Altivez. A altivez, você perde isso. Mas a minha impressão é que a quantidade de vezes que o nome do Zubeldia aparece nos boletins de inteligência aí indica que o São Paulo pode estar indo nessa direção. Certo, mas, uma meia informação. Não. Percepção. É só uma percepção do serviço de inteligência. Exato. Tá certo, então. Zupa, qual deve ser esse perfil desse treinador? Não dá mais para ser aposta, então, para essa temporada? Se o São Paulo abriu mão de uma aposta que já estava lá há 100 dias, por mais que estivesse com muita dificuldade de fazer o trabalho andar, é evidente que o São Paulo não vai buscar um outro técnico nesse perfil. Embora o que nós classificamos como aposta se encaixa para tudo. Trazer o Carlos Carvalhal, que nunca trabalhou aqui no Brasil, não é uma aposta? Claro que é uma aposta. Claro que sim. Não é questão da idade, né? Exato. O que não vai ser é um técnico jovem. Isso está muito claro porque os clubes buscam sempre o antídoto daquilo que não funcionou. Isso aí. Só lembrar por que o Dorival Júnior foi contratado. Porque o Rogério Ceni estava com dificuldade de conviver com o elenco, de tocar o ambiente. E o Dorival é um cara muito habilidoso nisso. Fez isso no Flamengo
pós-Paulo Souza, fez isso no São Paulo, pós-Rogério Ceni, e venceu nos dois, né? E foi agora para a seleção brasileira. Então, se o problema do Carpini era padrão de jogo, experiência e bagagem para dirigir o São Paulo vai buscar alguém que entregue isso. E, infelizmente, no atual estágio da temporada, não se encontra isso no futebol brasileiro. E eu digo no atual estágio porque, se fosse na intertemporada, poderíamos ter técnicos saindo de um clube ou mais vulneráveis em relação ao contrato. Agora, com o Campeonato Brasileiro começando, quem o São Paulo vai contratar? Essa era a pergunta a ser feita também quando o Dorival foi para a seleção. Então, embora não tenha dado certo o Carpini, eu não reputo como um erro ter apostado no Thiago Carpini. Porque, assim, não tinha resposta óbvia. Não tinha alguém como o Dorival, do tamanho do Dorival, para ser contratado. Sim. Não tinha. Não. Qualquer que fosse a escolha do São Paulo, seria alguém menor do que o Dorival. E o Carpini era um nome emergente no mercado, pelo trabalho muito bom que havia feito no Água Santa e também no Juventude. Então, acho que o São Paulo apostou numa aposta compreensível, que não se fez competente no primeiro momento. Agora, não há no mercado brasileiro uma alternativa visível. O Mano Menezes e o Filipão, que são os nomes na praça, São Paulo não quer e eu compreendo porque não queira. Então, vai ter que olhar para o mercado de fora. E aí existe uma gama muito maior de nomes. Os nomes trazidos pelo Mendel no material, o Zubeldia é um nome que tem uma familiaridade maior com o contexto pela questão sul-americana. Ele é o atual campeão da Copa Sul-Americana e o São Paulo tem que reagir bem na Conmebol Libertadores, é uma possibilidade. Em termos de maneira que o time joga, histórico recente em mais trabalhos, eu gosto do Carlos Carvalhal. É um cara que já circulou bastante aqui os clubes brasileiros, já flertou com o Flamengo, esteve muito perto de assumir o Atlético Mineiro e o São Paulo pode olhar para esse lado. Dessa lista que a gente viu aí, me parecem os dois nomes que trariam mais argumentos para chegar a esse cargo. Mas qualquer um desses nomes também é uma aposta, por motivos diferentes, e o São Paulo agora está sinucado, né, para falar a linguagem do boteco da sinuca, no momento crucial de temporada, porque a Libertadores já foram 2 dos 6 jogos que valem classificação para o São Paulo e o Campeonato Brasileiro está começando e o São Paulo começou mal. Vamos fazer o seguinte, vamos já mais do São Paulo. Tá aí, galera, pessoal falando do São Paulo e dessa busca, né, por um novo treinador. Vários nomes aí vêm sendo especulados. A expectativa, né, para que o São Paulo anuncie esse novo treinador logo mais, né, mas também tem que olhar com um pouco de cautela, avaliar os nomes, tem que ter convicção também do treinador que vai escolher. Não pode ser uma aposta, como foi com o Carpini, né? Tem que trazer um cara que chegue e que dê conta, né? Que tenha bagagem também ali para aguentar a pressão. São Paulo é um time que, onde tem, né, muita pressão. A gente viu com o Carpini. Se ele tivesse conseguindo fazer um bom trabalho, estaria de boa, mas o treinador tem que ter essa bagagem, né, para aguentar ali a pressão. O São Paulo tem que avaliar muito bem. Alguns nomes aí já foram descartados, Felipão, Mano Menezes também, acredito que é bem difícil, porque o São Paulo não vai contratar, né, esses treinadores aí, já estavam empregados recentemente, não estavam conseguindo, né, fazer um bom trabalho, mas é aguardar, né, as próximas notícias, vários nomes aí no radar do São Paulo, pelo que concordo com o André Kfouri, né, o Zubeldia, que é um nome aí que pode ser, né, um nome mais interessante, e que vira e mexe, ele tá aí na pauta, né. O São Paulo já chegou até a conversar com ele quando o Dorival Júnior saiu. O Muricy chegou até a falar, né, que ele era uma mala, né, mas é um nome interessante. Só que um treinador também, acredito que seria até uma aposta também, né? Treinador estrangeiro chegando aqui no futebol brasileiro. A gente não sabe, né, se iria se adaptar rápido. Tem essa questão também, né? Tem que analisar aí todas essas questões, trazer um cara que chegue e tem que chegar e fazer esse time jogar um bom futebol, porque já vai ter que buscar a recuperação aí na Libertadores. Perdeu na estreia, venceu o jogo no Morumbi contra o Cobressal, mas também do Brasileiro, né? Já tem 2 rodadas aí que passaram, 2 derrotas, e o São Paulo vai ter que se recuperar dessa sequência, se quiser, né, brigar pelos títulos nessa temporada. Mas é aguardar aí esses nomes e ver, né, quem que vai ser o escolhido. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, torcedor do São Paulo, qual o nome que você acha que daria certo no Tricolor aí, qual o nome que você gostaria de ver? Comenta aqui abaixo. Vou ficando por aqui, galera, valeu e até o próximo vídeo.